Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para explorarmos junto com vocês mais uma lição que será ministrada no dia 17 de janeiro de 2016, iniciando aí o nosso trimestre de 2016 e a nossa terceira lição. O tema da nossa lição é Deveres da Família à Luz da Bíblia. Nós iremos refletir nos textos de referência na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 21, 22, 25, Colossenses, capítulo 3, versos 18, 19, 20 e 21. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no verso de número 8, que diz assim o nosso texto áureo: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. A verdade aplicada é: como cristãos, devemos conservar a família no seu conceito original, dentro do plano de Deus. Nós temos 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo é mostrar que seguir os preceitos bíblicos traz felicidade para o lar e saúde para as famílias. O segundo objetivo é deixar claro que não se pode negligenciar as atribuições de cada membro da família. E o terceiro objetivo é explicar que a inversão de papéis domésticos é prejudicial à harmonia da família. Graça e paz, Henrique. Estamos aqui iniciando essa lição e de primeira mão eu já queria, juntamente com você, discutir um pouco sobre o texto áureo, porque nós temos uma visão deste texto áureo que é muito difundida nas nossas igrejas, nas nossas comunidades religiosas, que aquele que não consegue a conversão dos filhos ou da esposa, ele não é digno ou não é tido como alguém que é um verdadeiro cristão porque não conseguiu converter os da sua própria casa. O que você tem a dizer sobre este texto? Graça e paz, Paulo. Graça e paz a você, querido aluno, professor da EBD. Primeiramente, parabenizar por mais um trimestre que inicia esse ano de 2016 e nós, ao longo desses 3 meses, vamos dialogar um pouco sobre a perspectiva deste tema tão relevante e mais do que necessário, casamento e família, um projeto de Deus para a sociedade. Eu acredito piamente neste projeto de Deus, sendo para mim casal e, consequentemente, o casal que constitui família, a chave mestra da sociedade. E, no que diz respeito a esta lição 3, o texto áureo é um equívoco de interpretação achar que os que não têm cuidado dos seus são os pais que não conseguem alcançar o prêmio da salvação dos seus filhos, ou da conversão, como nós costumamos dizer. Isso é um equívoco de interpretação e, portanto, a aplicação deste tipo de ideologia não é bíblica e passa a ser mais para uma heresia, Paulo. Porque a grande verdade é que o cuidado que Timóteo está sendo exortado por Paulo é o cuidado do sustento, é o cuidado do amparo da parte dos pais e não necessariamente da conversão. Qualquer estudioso, por mais que não seja catedrático, bacharelado ou graduado, se tiver um pouco de cautela e analisar as escritas paulinas mais sob uma perspectiva literária, vai perceber que quando Paulo quer falar sobre salvação e cuidado, ele usa outra linguagem. Ele fala de outros termos. Se Paulo quisesse falar para Timóteo da responsabilidade dos pais alcançarem a conversão ou salvação, Paulo usaria outros termos, como ele usa em outras epístolas. Ele compara a salvação como um prêmio, graça, dom, dádiva, virtude, assim por diante.
cuidado é cuidado mesmo, pronto, acabou. Então é um erro, é até uma injustiça dizer, por exemplo, para um líder, ou para um pastor, para um obreiro, ou qualquer membro de qualquer comunidade cristã, que ele não é digno de alcançar um status, talvez, de um cargo eclesiástico, ou que ele fracassou na sua espiritualidade porque o seu filho não está na igreja. Há quem diga, como que você pode estar aqui e quer dar exemplo, quer liderar, outros são barrados de pregar e até se sentem incapazes porque alguém diz, seu filho não está na igreja, sua filha não é convertida. É um erro. Usar esse texto, pelo menos para argumentar isso, é na mais bem intencionada das intenções, Paulo, um erro de interpretação. Então essa aplicação, ela é totalmente inadequada, esse tipo de aplicação, né? Mas para ficar assim como alguns exemplos, na minha juventude, eu vi muitos pais cristãos dogmáticos que tinha em suas palavras a seguinte frase: enquanto estiver sobre o meu teto, tem que ir na igreja. Se o dia que ele quiser ter a sua própria vontade de ir para onde quiser e não quiser mais ir para a igreja, então ele pega as suas coisas e sai de casa. A porta da salvação dele é mais estreita do que a de Jesus, né? Porque Jesus um dia convidou quem queria vir e quem estava com ele, um dia ele falou, vocês não querem ir embora, não? Então esse aí, ele é um pouco mais... O céu dele deve ser melhor do que o céu que Jesus ofereceu para Pedro um dia, convidando Pedro para, se quisesse ir embora, podia ir, tá tranquilo. Exatamente. Por causa de aplicações inadequadas como essa, há alguns anos atrás, muitos filhos saíram de casa, muitos filhos foram para debaixo das pontes, muitos filhos viraram dependentes químicos, muitas filhas se tornaram mulheres que entraram para o mercado sexual. Por quê? Porque a aplicação do texto bíblico de forma inadequada, uma falta de orientação, levou a tomar uma decisão e um ponto de vista, um pensamento totalmente equivocado. Mas você que nos assiste, professor e aluno, ainda tem essa oportunidade de que, se presenciar algo desse tipo, você vai poder esclarecer e fazer uma aplicação mais contemporânea. E exatamente como foi dito aqui pelo nosso irmão Henrique. Esse cuidado é exatamente o cuidado como ser humano e não um cuidado religioso, um cuidado de conversão e tudo mais, né? Então, só para a gente começar a nossa lição aí... Paulo, porque, por exemplo, esse tipo de situação que levou alguns filhos a abandonar a sua casa e outros até chegam a se escandalizar de Jesus, porque o Jesus que foi apresentado pelos seus pais é um Jesus tanto quanto severo, um tanto quanto ditador. Alguns pegam a versão só pela religião, que eu acho menos ruim, um problema, mas menos ruim. Mas aqueles que ainda pegam a versão contra Jesus, aí o que não é um erro, professor e aluno, um erro teológico, é dizer que esse tipo de conduta dos pais ou de qualquer outra pessoa serviu este homem ou mulher como um escândalo, porque ele escandalizou o filho. E aí Jesus diz, qualquer um que se escandalizar de mim fica praticamente inviável o acesso à vida eterna. Nesse sentido, Paulo, ai daqueles pelo qual vem o escândalo. A coisa é séria, hein? O evangelho parece ser uma coisa muito rígida, mas não é rígida. É bem tranquilo, mas é complexo do ponto de vista do que nós temos que seguir. Nem tudo que é rígido é difícil de seguir, porque está sendo imposto. Então eu sou obrigado a agir daquela forma e eu não tenho outra forma de agir. Mas o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de liberdade, ele nos dá uma certa liberdade, mas quando ele nos mostra a verdadeira forma de agir diante de uma situação, inclusive como essa, é aí onde nós temos maior dificuldade. Porque eu me recordo que a preocupação dos pais era como que os líderes da comunidade religiosa, como que os pastores, como que os presbíteros,
os evangelistas, como que as pessoas que tinham cargo, os irmãos da igreja iriam olhar para ele. Porque o filho dele estava lá jogando futebol e não queria ir na igreja, porque o filho saiu com os amigos para uma praça e tal. Então, quando os irmãos da igreja vissem essa situação, entravam nessa fala, esse não merece, é como se fosse um infiel, ele não cuida nem da casa dele. Negou a fé, né? Exatamente. Então, a gente precisa refletir um pouco melhor sobre alguns textos bíblicos que nos traz não um fardo, mas uma responsabilidade, que é a responsabilidade de cuidar, né, da família, do filho, da esposa e assim por diante. Bem, então a gente já discutiu um pouquinho aqui sobre apenas o texto áureo, né? A introdução da nossa lição, Henrique, diz assim, ó: a Bíblia é o estatuto para toda relação entre os membros da família. Quando se cumprem os princípios bíblicos, os lares tendem a ser mais felizes e as famílias mais saudáveis e estruturadas. Né? Então nós vamos tratar agora do ponto 1, que é os deveres que competem ao casal. Né? O casal, quando nós fazemos referência ao casal, nós estamos falando do marido e da mulher, né? Do esposo e da esposa. Nós vamos ter durante essa lição, né, algumas atribuições. Nós temos aqui as atribuições das responsabilidades do casal, nós temos aqui as atribuições nas responsabilidades dos pais e nós temos também as atribuições aos deveres dos filhos. Né? E antes de nós entrarmos aqui, Henrique, na questão dos deveres do casal e dos pais e dos deveres dos filhos, o que a gente pode já argumentar em relação da importância da família na sociedade? Não especificamente a família cristã, mas de uma forma geral, a família. Qual é a importância da família na sociedade para que nós possamos compreender a importância do nosso papel como família cristã? Isso nós até abordamos algumas aulas anteriores, nos trimestres anteriores, e de forma resumida eu posso dizer que a sociedade é o que é a família. A sociedade é um reflexo numa magnitude maior, numa amplitude maior, do que é a família numa visão mais minimizada. Então, por exemplo, a nossa sociedade brasileira. O que é a sociedade brasileira? Ela é o que foi ensinado dentro de casa. Isso independe de credo religioso, tá? Estou falando de sociedade. Dá para se ter uma ideia? Vamos dividir então em região. O que é a sociedade brasileira? É o que é a família. E o que é a família? É conforme a sua cultura local também. Você vai para o sul do país, especialmente Paraná, por exemplo, Curitiba, para pegar um modelo, você transita pelas cidades e pelas ruas de Curitiba. Para-se no semáforo, para-se para um pedestre atravessar a faixa, mesmo que não haja um semáforo do motorista, ele para. Não tem muros pichados, não tem papel no chão, mas é o que? É a cultura, e isso já é ensinado na família. Da família é trabalhado de forma mais ajustada na escola, em outros órgãos que colaboram com a família, e aí a sociedade é o que é. Isso você, estou dando um exemplo aqui do Brasil. Então a importância da família é que nós teremos uma sociedade de acordo com o que é a família. E aí a importância maior da parte dos pais serem um modelo. Há quem diga, Paulo, que uma sociedade é formada por uma geração, ou melhor, por 3 gerações. Então demora-se 3 gerações para se formar uma sociedade, né? Então esse desejo de mudança que, por exemplo, se vê tão latente, nunca se viu e nunca se ouviu clamor tão insistente por mudança no Brasil como se ouve e vê agora. Essa mudança pode ocorrer e com certeza será vista daqui a 3 gerações, se iniciarmos agora.
se começarmos a mudar os nossos métodos agora, nossas práticas agora. Então, para mim, a importância da família é esta. É ela quem forma a sociedade, demonstra o que é a sociedade, né? Um exemplo claro, corrupção é um assunto que está dentro da sociedade e que normalmente nos remete a pensar nos políticos. Mas a corrupção ética, a corrupção da moral, da índole, ela está estabelecida e é vista num cheque sem fundo, numa compra com intuito claro de não arcar com o compromisso, na irresponsabilidade dos excessos, no vício constante de viver no limite do cartão de crédito, para não falar nos furtos de um objeto que está à exposição e porque não existe ninguém por perto, eu assumo para mim como se fosse meu. Mas será que esta sociedade se forma lá na rua? Não, é um pouco de negligência dentro de casa, dentro da família. Quando nós reclamamos da sociedade, estamos atirando pedras em cima dos nossos próprios telhados. É bom essa introdução da importância da família, porque nós vamos ter aqui alguns assuntos dentro da lição que ela vai fazer sentido, Henrique, como você falou, para uma cultura religiosa. Mas como nós, como cristãos, temos que alcançar as pessoas, então uma das formas de alcançar as pessoas é a forma como nós, como família cristã, né, nos relacionamos entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filhos. Então, uma forma de apresentar a Cristo à sociedade, às famílias, é a forma como nós nos relacionamos. Então, o primeiro ponto aqui tem o seu texto dizendo o seguinte: o marido e a mulher são esteios da família. Para isso, eles precisam desempenhar bem suas atribuições e responsabilidades, nunca jogando para cima do outro aquilo que é da sua alçada. Então aqui nós já vamos parar um pouquinho, que nós temos aqui o ponto 1, que eu acabei de ler o texto. Esse texto vai enquadrar homem e mulher. Então ele está fazendo aqui o quê? Uma menção de que a responsabilidade do indivíduo, seja ele do gênero masculino ou do gênero feminino, a responsabilidade de ambos não deve ser atribuída a responsabilidade do masculino para o feminino e do feminino para o masculino. A impressão que eu tenho é que cada um tem a sua parte ali e cada um tem que cumprir a sua parte. O que nós, Henrique, como jovens cristãos, na sociedade e na contemporaneidade que vivemos hoje, como que nós enxergamos, à luz da nossa realidade, essa questão de não atribuir as responsabilidades? Como ele está dizendo aqui, olha, nunca jogando para cima do outro aquilo que é da sua alçada. Então, o que é da minha alçada e o que é da alçada da mulher? Quando é que algo é da minha alçada e quando é que alguma coisa é da alçada da minha esposa? Bom, depende do ponto de vista. Do ponto de vista cultural brasileiro, é da alçada da mulher os cuidados domésticos, e é da alçada do homem o dever de provisão, de mantenedor. Mas de um ponto de vista básico. Mas isso é de quantos anos atrás, essa visão? Não, essa visão é antiquada, né? Não atende à necessidade atual de uma sociedade atual, né? Então essa é uma visão obsoleta, na minha opinião, mas que ainda insiste em estar enraizada e aparentemente eu percebo que há uma insistência um pouco descabida da parte de algumas denominações evangélicas e alguns líderes em persistir com essa tese de que a atribuição da mulher no casamento é deveres domésticos, deveres com os filhos. E a atribuição do marido no casamento é dever de provisão e de fidelidade à sua esposa e naturalmente aos seus filhos.
É claro que eu concordo em partes, de que é dever do marido a provisão, mas também pode ser o dever da mulher. Também concordo que não é dever só do marido a fidelidade, também o cabe à mulher. Sobre a perspectiva da nossa sociedade contemporânea, não existe necessariamente uma regra de sexualidade. O homem, cabe a ele esse tipo de exercício no parâmetro matrimonial e cabe à mulher esse outro tipo de serviço. Eu acredito que, pelo que eu entendo de bíblico, o casal ou o casamento é uma das instituições que Deus mais respeita e aprecia, a tal ponto de dar a liberdade para que o casal decida e defina como vão dirigir juntos este que para Paulo era um mistério e ele até chega a chamar de dom casamento. Dom, ele chega a falar que nem todos têm esse dom, porque é um diálogo constante que passa por mudanças constantes de acordo com as evoluções e transições da sociedade. É impossível nos dias de hoje, ou pelo menos pouco inteligente, continuar com o método antiquado do homem que saía da caverna à caça e trazia a provisão e a mulher que ficava em casa preparando a casa e a refeição para o homem no dia seguinte sair à caça. Isso aí é da década de 1800 e Dom Quixote. Então, assim, só para a gente começar a voltar à nossa forma de expor as coisas, o que você tem que refletir aí sobre a sua realidade atual. Esse é o grande detalhe. Qual é a nossa realidade atual? A nossa realidade atual é que nas igrejas de periferias, de classe baixa, as mulheres ainda, então isso é regional, as mulheres ainda que não trabalham, ainda frequentam o círculo de oração na quarta tarde. Mas se você pega as comunidades religiosas de bairros de classe média alta, essas mulheres não estão mais no círculo de oração na quarta tarde. Elas estão no trabalho. E na maioria das vezes, essas mulheres têm as suas rendas, né, o seu ganho igual ou maior do que o marido, dependendo do grau de escolaridade do marido. Uhum. Mesmo ainda existindo uma diferença, uma desigualdade salarial entre o homem e a mulher, em alguns casos nós temos mulheres que ganham muito mais do que os seus maridos. Essa desigualdade é em termos de categoria, né? Digamos assim, numa mesma categoria operacional de uma empresa ou de segmento, pode ser que um homem ganhe mais do que a mulher. Mas dentro de um parâmetro, a mulher talvez trabalhe numa categoria em que o salário dela, em vista da categoria outra que o marido trabalha, é superior. Isso é absolutamente normal. Exatamente. Então qual é a nossa análise? E motivo nenhum de desonra, hein? Motivo nenhum. Olha, graças a Deus, a mulher que ganha mais que o marido e o marido também tem um salário que seja um salário razoável que dê para se manter. Por quê? Porque ambos vão viver bem. Uhum. Não existe desonra nenhuma nisso daí. Então, vale avaliar exatamente a nossa realidade, a realidade que você vive, que você está inserido. Se na sua comunidade você vive uma realidade de que a mulher não trabalha e que o marido é o provedor, então analise desta forma. Mas como nós estamos numa região aqui, que é uma região aqui em São Paulo muito grande, onde há inúmeras oportunidades para as mulheres, a nossa realidade é diferente. Então a gente não consegue mais enxergar nos nossos dias, nas nossas comunidades, com esse olhar de que essa aqui é a responsabilidade da mulher, lavar a louça, fazer a comida, fazer a faxina da casa e tudo mais. Por quê? Porque hoje a mulher já tem condição de pagar uma pessoa que vai fazer a faxina, que vai lavar, que vai passar e que ela vai chegar em casa com as unhas feitas, com o cabelo feito, com a maquiagem nos trinque, e o marido também vai chegar, e essas atribuições que as pessoas podem até querer atribuir umas às outras não vão existir mais. É uma outra realidade.
Então a gente tem que usar o texto bíblico como base, como referência, mas com uma visão atual. E assim, Paulo, é uma coisa interessante de se pensar. Por exemplo, essa dificuldade de aceitar a maneira mais volátil e essa transição de deveres na sociedade ou no parâmetro do matrimônio, homem e mulher, é mais da parte dos homens, tá? Porque a mulher ela já tem essa facilidade. Eu não vejo nenhuma mulher reclamando dessa facilidade dela ter que sair a trabalhar, o marido também trabalha. Eu vejo a queixa delas é outra. Eu vejo a queixa delas é de que elas subiram um nível e o marido não entendeu. Então ela acrescentou um grau de responsabilidade que aparentemente não era dela, era ficar em casa, ela sai, a caça junto, mas chega em casa só ela cuida dos deveres domésticos. É essa a queixa das mulheres. E não o fato delas saírem a trabalhar e vice-versa. Pelo contrário, faz bem para elas, é terapêutico, desenvolve o raciocínio. A mulher, cientificamente falando, ela tem um poder intelectual até maior do que o homem. O homem, em alguns casos, é considerado como tendo o quociente emocional mais equilibrado do que a mulher, mas o QI é visivelmente maior da mulher. É só pegar qualquer pesquisa de universidades e ver os parâmetros, os que são os classificados em primeiros lugares. A maioria são mulheres. Você acha que isso aí é algum tipo de boicote ou fruto do acaso? Então, isso é claro, é pesquisa, está aí explícito. O que acontece é que o homem encontrou a dificuldade de perceber que a mulher evoluiu e ele não quer cooperar com o dever dentro de casa. Essa é a perspectiva que eu vejo. E isso aí é uma retaliação ou uma problemática sobre as mulheres que não é de hoje. Por exemplo, aquela mulher samaritana. Eu descobri que aquela mulher samaritana, Jesus enxergou nela o que os homens da sua sociedade, da sua geração não enxergavam. Um poder de raciocínio, uma mulher visionária, uma empreendedora, uma mulher de atitude tremenda. Quando Jesus disse para ela, por exemplo, não tens com que tirar água, dá-me de beber, ela logo pensou, mas com que você está pedindo? Tu não tem com que tirar água? Olha, já enxergou. E ele disse, se tu souberas quem eu sou, olha o reconhecimento de Jesus. Se tu souberas quem eu sou, tu me pediria e eu te daria água. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu sei do seu poder, eu sei da sua capacidade. Você só não sabe quem eu sou, porque a hora que você descobrir quem eu sou, você não vai deixar escapar a oportunidade. Dito e feito. A mulher, quando descobriu quem ele era, arrebentou com a cidade inteira. Jesus enxergava nela esse potencial que muitos homens da sua época não enxergavam. Assim muitos homens, muitos casais, ou melhor, muitos maridos, que não enxergam a capacidade da mulher. E ele não consegue ir além, mas se ele investisse mais na mulher, ambos seriam mais felizes. E às vezes não investe por medo. Tem medo por conta dessa visão patriarcal, que é a visão de que o homem é o cabeça e a mulher tem que estar é o cabeça mole, isso sim. É o cabeça mole, meu colega. Cabeça mole, que se eu enxergar que a minha mulher tem potencial de ir além, de empreender, eu já até tentei motivar isso nela, entendeu? Olha, vai, quer abrir um negócio, o que você quer, o que você gosta, vambora, vai, vambora, porque ela tem potencial, investe, acredita. E lavar a louça em casa ajuda, passa, cuida da família, cuida do filho. Colega, 2016, hein? 2016. Não esqueça, nós estamos em 2016. 1500 e Dom Pedro já passou muito tempo, meu colega. Olha, eu vou só dar um conselho para você que não quer lavar louça. Paga alguém, meu irmão. Paga alguém. Paga alguém ou compra uma lavadora. O oposto também é muito extraordinário. Você cada dia mais vê mais homens também investindo na gastronomia, por exemplo. Entendeu? Na culinária, abrindo restaurante, são chefes, são empreendedores, cozinheiro. Então, eu acho que tá muito essa questão da questão da responsabilidade de um para com o outro
está muito relativo. Então agora nós vamos para o 1.1, falar mais especificamente dos deveres do marido. Do marido em si. Do marido, Tá. Nós temos aqui, eu não vou ler toda a lição, porque os irmãos já vão estar com a lição, já vão ler aí na sua casa, no seu escritório, na sua aula. Agora, Henrique, nós temos aqui, vou fazer aqui um recorte. Tá. Olha o marido, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor é sacrificial, que funciona sem exigir recompensa, nem visando benefício. Não tratar a esposa asperamente, nem se irritar contra ela. Tratar com dignidade. Ponto. Fecha o recorte. O que nós temos dentro desse recorte para poder falar relacionado ao dever do marido em relação à esposa? Quando se trata de amar, eu acho que é dever de ambos amar-se, um ao outro, né? Então não é necessariamente um dever do marido em si, porque quando você pega o texto, você tem a impressão de que o dever do marido é amar e o dever da esposa é se submeter. Quando na verdade se submeter também é uma expressão de amor e ele, portanto, pode amar se submetendo a ela também, né? Se ela demonstra o seu amor por meio da submissão, ele também pode fazer. Então, agora o que temos que pensar é na dificuldade de entender que tipo de amor que ele denota, né? Porque o texto diz, Efésios 5, 28, amar a esposa como a si mesmo, é o que o autor está escrevendo. O que é amar a si mesmo, né? É uma dificuldade de se entender. O que é amar a si mesmo? Como é que você define isso? Como que você se define no aspecto do amor? Como que você materializa o amor que você tem a si mesmo? Dizer que amar a si mesmo é se alimentar, é dormir bem, é cuidar do físico, para mim isso não é amor, para mim isso aí é padrão de obviedade. É questão de necessidade. Básica. Né? Não é, né, nada complexo, por sinal, bem dito. Eu acho que o amor excede aí, né? E aí quando você tem um parâmetro de Cristo que amou a igreja, então você tem esse exemplo de que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, aí o aspecto é mais complexo ainda, porque Cristo amou a igreja não amando a si mesmo. Porque, por exemplo, ele se entregou à crucificação. Ele poderia amar a si mesmo no sentido de preservar a si próprio, né? Poupar-se. É interessante esse aspecto. O que é o amor do marido com a esposa nesse sentido? Então, se ele ama a ponto de se sacrificar por ela, qual é o sacrifício que é válido? Eu acho que o maior sacrifício já foi feito. E em relação a ele se sacrificar por ela, tem que ser bastante analisado de que forma vai haver algum tipo de sacrifício. Por quê? Porque eu já vi muitas situações que o marido se sacrifica pela esposa e deixa ela sozinha. E deixa os filhos, porque ele fisicamente não suporta, contrai alguma doença, alguma coisa, um trabalho excessivo e tudo mais. E aí, não, mas eu estou fazendo isso pela minha família, pela minha esposa, tudo bem. Aí com 40 anos ele vai embora, morreu. Que amor é esse que deixou a mulher na mão, os filhos na mão? Então eu acho que o amor ele vai além dessa questão de visar um benefício ou um bem próprio. Eu cuido de mim, eu vou no médico, eu estou com saúde, eu como bem, então eu vou dar isso para minha esposa também. Vou levar ela no médico, eu vou dar boa comida para ela. Eu acho que isso qualquer um pode fazer. Eu acho que o amor vai muito além. Agora um ponto que o autor tocou aqui, que é bastante interessante, é a questão de não tratar a esposa asperamente. Agora, o que é tratar a esposa asperamente? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que, por natureza, ele é áspero, ele é rude, ele é grosseiro. Então ele fala grosseiro, não é só com a esposa, é com todo mundo. E isso significa que ele não a ama? Acho que não, né? O amor não está necessariamente... Isso para mim é mais temperamento do que amor, né? O que pode ser feito é
trabalhado, talvez até uma terapia própria dele, ou em conjunto com a esposa, tal, a esposa compreender também o temperamento dele, de alguma maneira entender que faz parte da sua formação, talvez ele já cresceu nesses moldes e foi formado nesse patamar, então eu acho que não tem nada a ver dizer que uma pessoa que trata, o homem, por exemplo, que trata a esposa asperamente, não necessariamente não a ama. Pode estar ferindo-a, pode ela estar se sentindo magoada, ferida, é outra conversa, mas dizer que ele não a ama, eu acho que é de cunho muito pessoal eu dizer que alguém não ama outro pela maneira áspera que ele trata. Porque nem todo delicadinho ama. Exatamente. Os delicadinhos, olha, vou te falar, viu? Quando Entendeu? descobrem o negócio é feio. Agora, ele avança e fala aqui no final da frase tratá-la com dignidade. Eu acho que aí é um ponto-chave, né? Aí é uma demonstração de amor. Aí você demonstra amor quando você trata a sua esposa ou esposo com dignidade, né? E dignidade é uma coisa tremenda, porque a questão da dignidade não é presentes, não é necessariamente afegos, é dar ao outro o espaço que lhe é merecido, a honra. Isso é dignidade. Dignidade é quase que um patamar hierárquico. Esse espaço é seu. Lhe honro com isso. Lhe proclamo abertamente, em público demonstro. Isto é dignidade. E para os nossos jovens, temos que dar uma ênfase a esse tipo de atitude, porque são os futuros casais. Então, o bom é que se aprenda com antecedência. Né? Se os nossos jovens têm a tendência ou é o desejo do coração deles, né, construir famílias, que aprendam as coisas boas de uma família para que tenham um bom relacionamento, que aprendam antes. A dignidade, de dar dignidade para a esposa, para a noiva, a namorada e tudo mais, isso já começa logo cedo. O marido, ou o namorado, ou o noivo, no caso, ele vai ter o mesmo papel, a mesma função. Se quando na juventude, na adolescência, no namoro, no noivado, ele já tem tendência em não tratar a esposa ou a namorada com dignidade, é algo que a liderança dos jovens já tem que estar bem atento a esse tipo de atitude. Por quê? Porque se eles estão ali namorando dentro da igreja, o casalzinho de jovens vão sair e tal, e você percebe que a atitude, que a conversa, a forma como que ele age, não é uma forma que vai ter um bom resultado no futuro, agora é a hora de cuidar. Porque depois que casou, e que já magoou, e que já perdeu a cabeça, que já irritou, já deu uns tapas, não tem jeito. E pelo que eu entendo um pouco, eu não posso dizer assim que eu entendo de mulheres, né? Como diz um poeta, né? Quem esteve casado com Joana durante 30 anos não entende de mulheres, entende de Joana. Né? Quem entende de mulheres é quem casou com muitas. Muitas mulheres. Então eu não entendo de mulheres, eu entendo de Ana Paula. Né? Pelo que eu entendo da minha esposa e fazendo um parâmetro nela, pegando ela como um espelho, a mulher suporta muita coisa, mas não ser ferida na sua dignidade. Tá aí uma coisa que a mulher não suporta, Paulo. Tá aí uma coisa que a mulher não leva embora para o túmulo. Ter a sua dignidade ferida, desonrada, maculada. E é aí onde muitos pecam. É aí onde muitos dão a pisada na bola. É ferir a dignidade, é não dar a ela a honra, não dar a ela o destaque, não fazê-la se sentir coroa do relacionamento. Então acho que você jovem que está namorando, já começa a mostrar isso, já começa a dar esses sinais, porque vai ser bom para todos, vai ser bom para você, porque eu pelo menos, me sinto realizado quando dou à minha esposa a dignidade que ela merece.
Segundo, vai ser bom para ela, com toda certeza. Vai ser bom para a mãe dela. E o pai dela, por mais zeloso que é, aquela coisa de marido, de homem que tem uma filha mulher e que fica aquela coisa, minha filha, não sei o que, chegou aí um garotinho e tal, mas quando vê o rapaz dando honra para a filha, tratando-a com dignidade diante de todos, até o sogrão tira o chapéu. E ele gosta. Você vai ganhar com todos, hein? Já tá me devendo esse conselho. Entendeu? O hit. Deveres da mulher. Deveres da mulher. Agora eu vou deixar com você esse dever da mulher. Você disse que entende de... Entendo de Ana Paula, né? Mulher, entendo pouco. Apesar de trabalhar com muitas, entendo pouco. Só estou casado com uma. Já tá bom. Aqui ele vai abordar com bastante ênfase a questão da submissão. Vamos novamente reforçar que nós estamos em 2016, contemporaneidade. Submissão é uma palavra muito forte, muito pesada, e ela deve ser bem refletida antes de ter qualquer atitude sobre ou utilização com essa palavra. O que nós vamos naquele falar? tempo, Paulo, submissão é a palavra fácil de se dizer dirigindo do homem para a mulher, porque era quase que regra. Mulher não tinha outra opção. Era submissa ou era apedrejada. Então não tinha opção. Entendeu? Era até um conselho para a sobrevivência dela. Seja submissa ou você vai morrer. Então, gente, vamos abrir um pouco a mente, tá? Ficar falando de submissão hoje, pegar esses textos e trazer, transfere para o tempo do Oriente Médio, que você vai entender que é quase que um salva-vidas da mulher, quase que um vanguarda para a mulher. Seja submissa se você quer viver, porque não tinha outra opção. Então, eu acho que é de uma pequenez tremenda analisar um ser tão extraordinário como o ser mulher e o universo feminino, que é tão complexo, mas realizador. Pelo menos eu gosto de estudar, eu gosto da matéria antropologia, principalmente quando o ênfase é a mulher. Gosto de estudar mesmo, porque me descubro coisa tremenda. Se a mulher não fosse uma coisa boa, nem Deus faria analogia com a pessoa feminina, quando diz, te gerei, quero te trazer, te sustentar como uma mãe cria o seu filho. Nem Deus. Até Deus se encontra nessa figura feminina, entende? Então, nesse sentido, eu queria que você pensasse que fazer um rascunho da mulher só falando de submissão é de uma pequenez muito grande. Vamos largar a ideia e vamos entender, pelo menos do que o autor colocou aqui. Eu acho que é tremendo falar da mulher como adjuntora e como companheira do seu esposo. O que é ser adjuntora? Adjuntora não é submissa. Adjuntora poderia dizer assim que ela é como uma sócia. Quem adjunta é quem trabalha junto. Adjunto. Não é sub, é ad, é acrescentado. Então, trabalha junto. Então, eles têm uma sociedade. Então, as decisões são tomadas em conjunto. Aí eu vou falar, hein, querido maridão, vamos ser sinceros. Toda vez que você vai fazer alguma coisa sozinho, que a mulher ainda fala, ó, não faz, você faz, quebra a cara. Vai falar que não. Vai falar que não. Pelo menos comigo, não sei. É complicado. E depois você volta com o seu semblante todo. Então, sabe, aquilo lá não deu certo. E aí ela faz aquela cara. Não, algumas nem fala mais nada, só faz aquela cara de eu te falei. Então, chama ela para adjuntar. Está na missão dela. Leia o Gênesis, você vai entender que é a missão da mulher adjuntar. Ela foi criada com essa missão de ajudar. Por isso que está no espírito dela ajudar. Elas querem, elas gostam, elas se sentem realizadas. E quando nós damos essa oportunidade, é tremendo. É uma parceria fantástica. É uma coisa extraordinária. Adão se valeu desse artifício. Exatamente, ia falar sobre isso. Fala um pouquinho sobre esse negócio aí. Vocês vão ficar abismados. Será que eles vão aguentar? Acho que eles não vão aguentar. Vão escandalizar, hein? Mas
pelo menos vão ter uma coisa para pensar. Porque eu lecionei num seminário de mulheres, quando a presença de alguns homens, quando eu falei isso aí, teve quem se escandalizou, hein? Vai lá, as pessoas, vai com calma, hein? Outro dia eu ministrando sobre mulher, falei da mulher de um ponto de vista do Oriente e transliterei para os nossos dias, e eu vou te falar, viu? Tinha um pau e pedra me esperando. Por quê? Porque o pensamento é patriarcal, é machista. E quando a gente fala de adjuntora, de trabalhar junto, é questão de tomada de decisão junto. Por exemplo, a gente sempre tem uma visão do Adão quando ele fala para Deus, olha, essa é a mulher que você me deu. A gente tem sempre uma visão pejorativa, diminutiva da mulher, porque não, a mulher que você me deu me fez errar. E eu de repente comecei a ter uma outra visão. Qual é a visão? O Adão tinha que confiar na mulher. Então, às vezes, vai acontecer de você errar junto. Isso demonstra a sua confiança na mulher. Como que Adão não confiaria na mulher que Deus fez para ele? Se foi Deus quem fez. Ponto. E fez dele ainda. Exatamente. Duvidar dela é duvidar primeiramente de si dele próprio. Então, vai haver vezes que quando o casal, a mulher, orienta o marido em alguma coisa, o marido dá ouvido à mulher e não tem essa atitude patriarcal, não, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Isso não quer dizer que ele vai errar, mas isso quer dizer que o relacionamento não é um relacionamento da maneira como que Deus queria que fosse. Sabe qual é o problema, na minha opinião? Mesmo que ele acerte, o mérito é todo dele. Ele até faz isso para que o mérito seja todo dele. Então, se ele pelo menos compartilha, passa a ideia para a esposa, o mérito são de ambos. Porque é uma sociedade. Se o sócio acerta, tem que os dois ganharem, os dois comemoram. Se o sócio, se um faz só para mostrar que ele é quem acerta, só ele que faz certo na sociedade, então vai liderar sozinho. É uma desigualdade. Você entendeu? Não existe uma igualdade. Eu estava lendo alguns livros seculares. O livro é muito bom, todos, especialmente quando tem alguma coisa proveitosa para ler. E eu estava lendo sobre a biografia do Parreira. E ele fala um pouco lá naquela Copa do Tetra, que o Taffarel já havia defendido um pênalti, todos nós conhecemos a história. E o Taffarel confidenciou para o Parreira que quando o Baggio foi para a marca penal, o Taffarel desejava muito que o Baggio chutasse para fora. Mesmo ele, sendo o Taffarel, tendo condição de pegar o pênalti. Sabe por quê? Não. Porque ele dizia consigo, se eu pego esse pênalti, que seria o último, vai ficar na história que eu que ganhei a Copa. Mas se esse cara erra, todos nós ganhamos. É isso aí. Você entendeu como é que é, ô colega? É uma lição. Então, o Adão errou, mas ele não errou por culpa da Eva. Ele errou junto com a Eva. Isso. É diferente. E errar juntos é uma bênção. É uma bênção. Porque ambos se levantam. Exatamente. Então, na sua perspectiva, se você tem medo de ouvir o seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, a sua esposa, por conta de medo de errar, eu acho que a confiança ela precisa ser aprimorada. O Adão confiou na mulher que ele tinha e ele só comeu do fruto que não podia porque ele confiava na mulher que ele tinha. Ele não comeu forçado. Ele não comeu porque foi enganado. Eu acho que esse negócio de enganado, ele não foi enganado. E mais honroso para mim é a atitude dela, porque ela também não quis derrubar o marido. Porque a informação que ela recebeu foi a que, comendo, serão como Deus, sabedor do conhecimento do bem e do mal. Se ela fosse uma mulher egoísta, altruísta, ou quisesse passar a perna no colega, no parceiro, diria ela consigo, vou comer eu, que aí eu passo a ser a única portadora do bem e do mal, e eu passo o Adão para trás e estou em todas. Mas ela logo pensou, sabe o tipo de mulher? A maioria são assim, as esposas.
Aquelas que também são as virtuosas, tá? Se você não tem... Tem umas tribulosas também. Se você não tem, chora, fazer o quê? Mas se você tem essa, você vai ver se ela se identifica contigo. Tudo que é notícia boa que ela ficar sabendo, ela conta pra ti. Ficou sabendo tal coisa, emprego em tal lugar, a vaga não sei o quê, concurso não sei o quê, estão falando que assim é bom, não sei o que lá. Ela compartilha e ela joga a bola pro marido, para que o marido faça. E ela quer, e ela se sente realizada quando o marido vai e faz. Porque o sucesso dele é o dela. Então Eva não queria a derrota do Adão, pelo contrário, ela deu fruto na ideia de que meu marido também não pode ficar de fora disto. Então, é interessante pensar. O dever da mulher é esse para mim, tá? É ajudar. Mesmo que ela erre, a intenção foi ajudar, cumpriu a missão. Submisso, submissão, isso aí é de ordem muito pequena. Submissão acho que tem que haver entre ambos e haverá entre ambos. Aliás, seu filho só será submisso a você, pai, se ele perceber que também há uma submissão da parte do pai com a esposa e vice-versa. Porque ele não é filho do pai, ele é filho dos pais, ou do pai e da mãe. Então, também tem isso a se pensar. Bom, é claro que os professores e alunos vão alargar mais essas tendas aí. Nós só estamos aqui mostrando para você um caminho que é bem extenso, você pode explorar muito esse assunto. Bem, vamos aí para o 1.3 então. Os deveres mútuos? Os deveres mútuos. Pouco a se falar a não ser aqui. As muitas atividades domésticas são de responsabilidade dos dois. O 1.3 eu até grifei aqui que concordo com tudo em gênero, número e grau. As muitas atividades domésticas são responsabilidade dos dois. Aliás, eu coloquei até uma ressalva. Eu acho que todas as atividades domésticas são de responsabilidade dos dois. O que eu disse esses dias, inclusive lá para as minhas colegas de trabalho, algo que pode ser destacado, Paulo, é o seguinte. Claro que existem algumas atribuições que a mulher tenha uma habilidade maior do que o homem. E vice-versa. Há alguns casos, por exemplo, eu não estou dizendo que agora é obrigado o marido ir para o fogão, porque talvez ele não tenha técnicas com isso. Também compreensível, porque poucos são os casos dos meninos que crescem na barra da saia da mãe aprendendo a cozinhar. Então, não dá para chegar da noite para o dia e dizer que você casou, você tem que cozinhar, né? Também a mulher tem que ter essa compreensão e saber que ele não tem a habilidade que ela tem. Então, ele pode até ajudar de alguma forma, mas talvez não terá a mesma habilidade que ela na cozinha. De igual modo, se dá uma furadeira, um conjunto de roelas, prego, parafuso e mandar ela fazer uma cobertura do telhado, ela pode até conseguir fazer, mas não com a mesma perspicácia que um homem. Então também tem que haver, claro, esta compreensão de que há alguma coisa que a mulher terá uma habilidade maior, um pouco, não por ela ser mulher, mas pelo contexto em que ela foi criada, e ele também. Mas nada que possa fazer assim uma parede, uma barreira. Daqui para lá eu não atravesso, e você de lá para cá. Podem fazer juntos, se divertir juntos até, entendeu? Se divertir que coisa mais bonita do que um casal cozinhando junto, acertando a mão ou errando. Ficou salgado, ficou doce demais, ficou papa, mas ambos fizeram junto. Foi você que fez. E você que temperou. Então come os dois. No final chama um lanche. Ninguém come nada, chama um lanche. Ou então os dois, vamos consertar essa telha, vamos, é legal. O marido pede, traz aqui o parafuso, ela vem com prego, entendeu? E eles se divertem. Gente, sejamos felizes. E aí outra responsabilidade mútua que o nosso autor ele nos atribui é a questão da responsabilidade com os filhos, né? As responsabilidades escolares, da educação, da profissionalização. Disso eu não abro mão. Eu levo o meu filho para a creche todas as manhãs. Eu imagino que se a minha esposa não puder, eu vou fazer de tudo para no primeiro dia de aula, sempre, e onde for, eu vou estar com ele, entendeu? Hoje eu levo, ela busca, dividimos responsabilidade, deveres de casa dividimos juntos. Tomar banho não tem essa, quem vai dar banho, quem vai limpar, quem vai trocar fralda, quem vai dar comida.
é quem está menos atarefado ou quem vai fazer tal coisa e o outro vai fazer outra. Isso aí está decidido entre nós e volta a dizer, Deus respeita as decisões. Se na tua casa, entre o casal, foi decidido que o marido não toca no filho, só traz comida para dentro de casa, sustenta o leite, ou vice-versa, é uma decisão do casal, ninguém está aqui para dizer que está certo ou errado. O que estamos dizendo é que ninguém consegue viver como casados com excesso de responsabilidade um para com o outro. A sobrecarga que não é sustentada. Como que eles vão dividir as tarefas? Aí é entre eles lá. E ele traz uma responsabilidade que é a questão de levar os filhos para a igreja, inclusive as escolas bíblicas dominical, né? Então, algumas das responsabilidades, não infringindo a questão do cuidado, que é a questão do textual, que a gente já discutiu, não vamos falar de novo sobre isso, certo? Correto. Tem mais algum comentário no 1.3? Perfeito, eu acho que o que deve ser ressaltado é que tem que haver uma preocupação. Você que é professor, você vai observar que tem aqui um comentário no 1.3 que vai falar com relação à época que vivemos, a falência de virtudes, do enfraquecimento da família. Eu acho muito importante frisar a importância do casamento dentro do parâmetro da sociedade atual, para os nossos jovens que estão aí solteiros ou namorando ou noivos, prestes a se casar, mas principalmente não deixar aquele fardo de obrigatoriedade que eles se casem. Ou então, se para um sustento talvez da espécie, queremos quase que mostrar o único caminho do casamento para um indivíduo, dizendo para ele que ele tem que se casar e não tem outro caminho, eu penso um pouco diferente. Mas tem quem diga que realmente todos têm que se casar e só há felicidade no casamento, não tem como ser feliz solteiro. Então, pelo menos que junto com esta recomendação, que venha também uma cartilha de orientação, de possível passo a passo, dos 1.550 passos para um casamento feliz. Que é difícil. É difícil, porque adianta pouco dizer, tem que casar, não pode ficar solteiro, e não instruir como é o casamento, o modo de vida, compreender tudo isso que nós estamos abordando e muito além. Eu prefiro então, quer casar, amém, vamos ajudar a orientar, não quer também, amém, funciona assim para viver solteiro tal, do que obrigar, porque empurrar é fácil. Então, mas conviver com os dois depois é muito difícil. Então, acho que esse comentário aqui, eu até entendo a preocupação da nossa fragilidade, enfraquecimento da família na sociedade atual, essa ideia de família estar enfraquecida. Por outro lado, também querer obrigar que as pessoas contraiam família e não dar suporte para eles, também não ajuda muito. Exatamente. Bem, vamos para o 2, deveres que competem aos pais. Ponto 2, vamos lá. Tem gás ainda para ir para o ponto 2, professor? Então vamos lá. Muito bem, vamos então avançando aqui para o ponto 2, deveres que competem aos pais. Nós temos 3 subtítulos aqui, que é criar os filhos na demonstração do Senhor, ser sacerdote, amigo e conselheiro dos filhos e ser exemplo. Bem, criar os filhos na demonstração do Senhor. Aqui nós temos uma referência entre o 2 e o 2.1, que os pais precisam ser espelhos para os filhos, né? Precisam tomar cuidado com as palavras que não edificam, com as atitudes insensatas e os exemplos negativos. E aí já entra aqui criar os filhos na admoestação do Senhor. Henrique, já fazendo um resumo do 2 por completo, o que nós podemos aí já esclarecer para os nossos amigos aí, para os alunos e amigos professores também, em relação a criar os filhos na admoestação e na questão aqui de ser sacerdote, amigo e conselheiro dos filhos? Que criar os filhos na demonstração do Senhor não é necessariamente, voltamos a bater nessa tecla,
engatilhar ou premiá-lo com a salvação, tá? Então, pai, não se sinta fracassado se eventualmente você acha que seu filho não se converteu e, portanto, não alcançou o céu. Claro que o nosso desejo é alcançar a salvação dos nossos filhos. Mas quem garante? Como garantir que ela foi alcançada? Você mesmo tem absoluta certeza que se morrer agora será salvo? Se tem, ótimo. Mas isso é um assunto complexo demais para que você viva se mutilando por isso, e é assunto talvez para se tratar em outro momento, essa questão aí de soteriologia é para um outro momento. Criar os filhos, Paulo, na demonstração do Senhor, é dar a eles o exemplo de conduta ética, moral, disciplinar, conforme os parâmetros cristãos, ou seja, conforme os parâmetros de Cristo. É pegar Cristo como modelo de homem, o Cristo homem, avaliar o Cristo homem, não o Cristo Deus. O Cristo homem e dizer, filho, haja, pense, pratique e seja como o Cristo homem. É isto. Mas a condição que o autor nos coloca é que ele tem que ser da mesma forma. Ah, claro, ele sendo, né? Ele sendo. Ele, mais ou menos o que alguém vai dizer, né? Que Paulo dizia, seja meu imitador como eu sou do Cristo. Na verdade, não era para imitar Paulo, era para imitar Cristo, porque Paulo também imitava Cristo. Então, Paulo é o atalho, é o conversor, mas está apontando para Cristo. Então é isso. Ele, o pai, é o exemplo, a mãe é o exemplo, mas aponta para Cristo. Pega a referência de Cristo, porque ele em algum momento é falho. Então pega a referência de Cristo que não tem erro. Tá? Nesse sentido, Paulo, nós vamos ter uma sociedade melhor, como nós falamos no início. Né? Porque se nós temos um pai e uma mãe que orienta o seu filho a ter os valores éticos que Cristo mantinha, então com certeza nós vamos ter essa sociedade mais justa, mais correta, menos corrupta, mais humanizada, que nós tanto queremos, independentemente de salvação. Volto a dizer, a salvação é uma outra conversa. Então, criar os filhos na demonstração do Senhor é isto, não é salvação. Tira isso da tua cabeça. E criar os filhos na demonstração do Senhor é ele estar impregnado dentro da igreja e morrer e ser salvo. Se ele puder fazer isso e for necessário, bem, desde que lá fora na sociedade ele, como um espelho, reflita a imagem de Cristo nas suas obras, nas suas atitudes, no seu modo de viver, no seu comportamento, no seu exemplo como cidadão diante da sociedade que ele vive, escola, colegas, vizinhos, amigos, parentes. É isto. É difícil entender? Não, para mim não. É isso. Não tem outra conversa, professor-aluno. Ou aluno, tem outra conversa. É simples. Então, o ponto 2 está bem claro. E uma coisa que eu acho interessante aí, você, professor, pensar um pouco, sobre o comentário para os professores. Você que tem a revista de professor, vai observar um comentário do ponto 2 que vai falar, abrir a mente, na verdade é uma provocação aos pais, para que abram a mente para entender a geração dos seus filhos. Isso é imprescindível. Aí é uma coisa muito importante, porque o autor, com muita perspicácia, observa que nós sempre estaremos uma geração atrás do que é dos nossos filhos. Sempre estaremos. Eu sou da geração ainda que vi os primeiros celulares. Meu filho já é da geração do iPhone para frente. E aí vai. E minha mãe da máquina de escrever, né? Do tempo em que alguém colocava no currículo curso de datilografia e era contratado porque tinha curso de datilografia. 10 segundos. Hoje o honroso é você escrever com um dedo só. Na época, quem escrevia com as duas mãos era graduado. Hoje é graduado quem escreve com um dedo só no Smart. Então, você sempre estará um passo atrás.
Aí é o cúmulo a pessoa dizer assim, no meu tempo não era assim. Mas é lógico, 50, 70, 90 anos atrás, não era mesmo. no meu tempo não era assim a igreja. Mas é claro, o contrário é que seria esquisito. É lógico que coisa, viu? A coisa mais óbvia da vida. A tolice, para não dizer mediocridade, burrice, é você querer que as coisas sejam como era no seu tempo hoje. Se no seu tempo não era assim e hoje é diferente e você está vivendo hoje, então entra no tempo de agora, se atualize e não queira regredir ou fazer com que o mundo regrida, porque não vai, meu colega. O detalhe é que as pessoas se apegam a uma forma de vida que não é a forma de vida atual, contemporânea, e pior, as pessoas não conseguem olhar como é que Jesus interagiria dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje. Se você olhar para o tempo dele, como ele interagiu com aquela sociedade? Ele não era um negócio de outro planeta, um ET que era diferente em tudo dos outros. Ele era atualizado, usava exemplos, já falamos isso, vide lá a aula da dracma, usava exemplos dentro do parâmetro atual, falava de dracma. Ele não ia falar de moeda lá do tempo do rei Joaquim, falar de agora, a moeda de Roma, então ele falava, dai a César o que é de César. Poderia falar, não, da moeda do faraó, pra quê? É agora, é César, entendeu? Atualizado, né? Eu acho que o método, a gente não pode desprezar a Bíblia, muito pelo contrário, é o nosso ponto de fé, é a nossa base estrutural cristã, mas o que nós temos que fazer é olhar com um olhar cristocêntrico e saber e tentar pensar, poxa, o que Jesus faria nessa modernidade de redes sociais, smartphones? Usaria também. Eu usaria. Dos mais atualizados. Ou poderia comprar o mais simples, por questão financeira talvez, se ele vivesse monetariamente como vivia na época, não teria condição de comprar o mais caro. Mas estaria interagindo, como interagia sempre, estava em todas. Nos momentos solenes, Jerusalém, festa, estava lá. Então ele também estaria em todas. E nunca diria que o Zap Zap é do diabo. Diria que as intenções que são usadas no Zap Zap, tanto quanto na máquina esferográfica, né, que diz, tanto quanto no computador, tanto quanto em qualquer outra coisa, as intenções é que não são boas, né? Eu não entendo por que a pessoa ouve o barulhinho do WhatsApp e diz, queima ele, Jesus. Nunca entendi ainda. Um dia, quem sabe eu... Queima ele, aí depois o pai vai ter que pagar outro celular. O WhatsApp é do diabo. Nunca entendi. Eu acho que a maneira que usa, ou o momento que usa, pode ser inadequado. Mas o aparelho em si, ou o aplicativo, ou enfim, a tecnologia em si, não. Isso aí, graças a Deus que veio. E através dessa tecnologia que nós vamos até você. Ou não. Se não fosse essa tecnologia, nós não estaríamos tendo esse diálogo, né? Então, se atualize. Eu sei que talvez você tenha algum tipo de limitação, né? Mas eu acho que vale o esforço. Eu vou tentar acompanhar o avanço conforme eu tiver aí com meus, sei lá, 40, 50 anos, meu filho aí com seus 20 e tantos. Que ele estiver usando, eu estou usando junto, estamos acompanhando, entendeu? Vou tentar até onde o corpo aguentar e a mente estiver funcionando. Vambora. Então vamos exatamente se localizar. Onde eu estou inserido? Na minha casa, na minha cidade, na região onde eu moro, a tecnologia ou a forma de vida já está mais avançada do que eu tenho vivido? Vamos se atualizar, não precisa deixar a Bíblia, não precisa deixar de ser cristão, muito pelo contrário, a sua vida vai melhorar, porque o Evangelho de Cristo pode ser passado a mais pessoas quando você interage mais com as pessoas, né? Agora, no 2.2, ele vai fazer aí um comentário sobre a questão de comentários. O pai que chega no final de semana,
né? Vai para a pizzaria e senta com a família e começa a falar tudo o que aconteceu lá na secretaria. Começa a reclamar do culto, né? É. Da pregação, do cantor, do horário que passou, e porque demorou, e porque atrasou, e porque o irmão Zezinho não chegou, e a irmã, você viu o tamanho da saia dela, que vergonha, e você viu o filho do diácono fazendo bagunça na bateria, e você viu o pastor que mole que ele é, não faz nada, e a mulher do pastor que é mandona. é um problema isso, viu? Olha, e uma série de coisas. E não só isso, e não só problemas eclesiásticos, né? Mas eu acho que vale a gente também ressaltar. E ele aponta que os pais não devem fazer isso na presença dos filhos. Por quê? Porque o filho está absorvendo aquelas informações. Então qual é a ideia que eu vou ter de uma igreja que meu pai fala muito mal dela? Ela é ruim, né? É péssima. Você acha que o filho vai querer frequentar uma igreja onde o pai todo dia fala mal? Não dá, né? Ele vai na marra, a hora que ele tiver a opção de não ir mais, não vai. Então, acho que eu percebo muito pelo Guilherme. Ele, tudo que eu faço, ele repete, entendeu? Esses dias queria calçar sapato, queria colocar gravata, olha no espelho, mexe no cabelo, não sei o que. A criança aprende muito em determinado momento da vida pelo visual. Depois, pelo auditivo. Quando ela aprende a falar e a ouvir e interpretar o que está ouvindo, aí é que começa os pais passar vergonha, porque chega no meio de todo mundo, aí o filho solta. Reproduz Quem é o banana? Que banana? O pastor, que meu pai fala que é banana toda noite no culto. Aí o pai ainda quer bater na criança depois, mas ele não falou lá na pizzaria? Foi ou não foi? Foi, é isso aí. Então, fica esperto, hein? Seu filho vai te fazer passar vergonha, hein? Bem, aí depois nós temos aqui, né, a questão do ser exemplo, né? Nós temos também aqui a questão de os pais que tratam os filhos só como amigo, né? As responsabilidades dos pais são bem maiores, pois devem ser provedores das necessidades dos filhos. Isso deve ocorrer tanto espiritual quanto emocional e fisicamente. Os pais devem ser orientadores e conselheiros para um futuro próspero e brilhante dos filhos, né? Então, encerra aqui o 2.2. Tranquilo. E aí a gente entra no 2.3, que antecedendo o 2.3, nós temos o comentário do autor, onde vai falar em relação aos nomes. Ah, sim, Né? Por favor, Henrique, em relação aos nomes, o que o autor vai falar aí? Bom, tem um comentário que eu tomo a liberdade de falar para você, aluno, também. É um comentário da revista, especialmente para os professores, que dizem, o comentário do 2.2, chame a atenção dos pais para o fato de que devem providenciar uma recepção agradável no nascimento de cada filho, dando a eles nomes que não os envergonhem quando crescerem e que tenham significados honrados na sociedade. Comente com eles que, infelizmente, há pais que não são nem um pouco prudentes nas escolhas dos nomes dos filhos. A intenção é boa, claro, né? Sempre a intenção é boa. Eu acho que é também de cunho muito pessoal respeitar os nomes que os pais dão aos filhos. Podemos até dar alguma orientação, talvez, não necessariamente sobre o que é um nome honrado ou não, porque o nome por si só já é honrado. A partir do momento que você dá nome a alguma coisa, você está dando honra para aquilo, você está dando identidade. Então, por mais que talvez o significado bíblico não seja necessariamente aquilo que se espera, digamos assim, mas o nome é sempre honrado e deve ser honrado e respeitado. Acima de qualquer coisa. É bom o pessoal entender, os irmãos entender, aí os alunos e os professores, a questão do significado para nós hoje e o significado dos nomes bíblicos. Porque o significado dos nomes bíblicos, eles eram obtidos através da circunstância que essa criança vinha, né? Ela era concebida. Então,
dependendo da circunstância que ela foi concebida, então daria-se um nome, e esse nome tinha aquele significado. Do momento, né? Exatamente, do momento. Podendo até, por um evento durante a vida dessa criança, este nome ser alterado. Né? Então nós temos alguns Que personagens... era considerado um evento tão drástico quanto o nascimento, seria um novo nascimento, Exatamente. um momento divisor de águas da vida do personagem aí, né? Exatamente. Então nós temos alguns exemplos bíblicos que você vai ter um personagem que nasce com um determinado nome e depois de uma certa altura ele muda-se o nome, porque é um marco dali para frente, como se ele tivesse nascido novamente com outro objetivo. O mais famoso de todos é o patriarca Jacó, que de uma altura da sua vida se encontrou lá com um anjo e tal e mudou o seu nome. Mas nós temos outros personagens aí que também sofreram essa alteração de nome, que não tem o mesmo significado para nós. Até por lei, a lei não permite nós mudarmos o nosso nome assim de uma hora para outra. É, claro. Né? Então, vale ressaltar e fazer aí uma reflexão sobre essa questão do nome. O que significa para o pai? Às vezes nós temos a nossa interpretação, mas o pai tem uma interpretação pessoal dele e que não deve ser questionada. De forma alguma. É de autonomia dos pais, direito deles, deve ser respeitado essa decisão quanto ao nome, independente do que aparentemente signifique ou não. Aliás, essa questão de significar nome, significados, que tem muito a ver também, você pega nomes do latim, do grego, do hebraico, já tem nomes ocidentais, etc. Eu acho que é interessante você, se quiser averiguar um pouco sobre o nome, nós falamos um pouco disso sobre Judas, né? Que tem uma versão da parte dos cristãos, e normalmente uma pessoa convertida no Evangelho não dá o nome de Judas ao seu filho, por questão talvez de fazer associação com o personagem entre os 12, aquele que era o apóstolo ou um dos 12, né? Judas Iscariotes. E temos uma lição que fala um pouco sobre isso, aliás fala muito, que é a lição... Qual é a lição? É a lição 5, né? Lição 5. Lição 5 do trimestre anterior, Paulo, que lá você pode pesquisar mais sobre nomes e até sobre mais sobre a mística do que propriamente sobre a teologia dos nomes, né? É mais místico do que teológico o que se faz por aí. Então, aqui está tranquilo, né? Acho que já dá para avançar um pouco sobre o 2.3, que é ser exemplo, que basicamente nós já falamos isso direto ou indiretamente, o pai, e claro, quando dizemos pai, estamos usando o comparativo, o termo masculino, mas servindo para o gênero feminino, a saber, a mãe. Ambos devem ser exemplo para os filhos, tá? Eu acredito que o 2.3 também é basicamente um resumo do que já foi dito, sem muito acrescentar. O que vem para nós hoje nessa lição é o que na verdade nós estamos já há longos meses aí, o trimestre anterior praticamente inteiro, quando se tratava de relacionamentos e tal, nós já vínhamos abordando nessa mesma perspectiva. Inclusive a nossa última lição do terceiro trimestre, do quarto trimestre do ano de 2015, foi a lição que abordou em relação aos filhos, a obediência e tudo mais. Então nós falamos... Dever de honrar os pais, né? Isso, dever de honrar os pais. Então nós falamos sobre essa questão dos pais serem os exemplos e inclusive o pai não despertar a ira no filho. Né? Então nós abordamos aí com bastante propriedade nessa lição. Mas a questão do exemplo é sensacional, é fantástico, porque a própria psicologia infantil, ela vai nos dizer que até os 19 anos, toda a atitude da criança, do adolescente, do jovem, ela é uma cópia do pai e da mãe, dos que estão mais próximos da família, do convívio. Então, com quem ele passa a maior parte do tempo, é o que ele vai começar a repetir. É uma cópia, um espelho. Então, por exemplo, o pai e a mãe que trabalham fora,
e eles começam a perceber uma certa atitude diferenciada no filho, é uma questão de preocupação, porque isso está dizendo que você passa pouco tempo com seu filho e você não está sendo o exemplo do seu filho. O seu filho tem algum outro exemplo que não é você. Se é a atitude que ele tem tomado, não é a atitude que você toma. Se é a atitude que você toma com a sua esposa, a esposa toma, não é a atitude que a esposa toma com o esposo, e você vê o filho e fala, onde esse menino está aprendendo isso? Se não é aqui, se eu não trato o pai dele assim, o pai dele não me trata assim, por que ele está tratando assim? É a ausência paterna e materna faz com que ele se espelhe em outros relacionamentos. Esses relacionamentos podem ser redes sociais, pode ser novelas, pode ser filmes, pode ser uma série de coisas, né? Então, ser o exemplo, Henrique, é uma coisa muito importante, porque você ser exemplo, para você ser exemplo, você tem que fazer também. Então, para que o meu filho possa olhar para mim e repetir uma atitude minha, eu tenho que ter essa atitude. Por exemplo, falar para o filho respeitar a mãe. Respeita sua mãe, obedece sua mãe. Mas eu, como marido, grito com a esposa fala, eu não dou ouvido, e eu quero que o meu filho faça diferente. Né? A mãe, né, mente para o marido, né? Compra na vizinha fiado e, bem, me dá um dinheiro aqui, porque eu não sei, não fala a verdade. Qual é a atitude do filho presenciando isso? E quando você retrocede um pouco, você vai ver que o autor vai falar sobre os pais não fazer comentários lá e tudo mais. É exatamente isso, é uma sequência de atitudes que o jovem, que o adolescente, que o filho vai acabar tendo, de olhar para os pais e ver o que ele faz. Né? Eu conheço muitos jovens aí que, o verbo popular, preferem o diabo do que estar na própria casa com o pai. O pai não é exemplo. E ainda, por sinal, muitos que se dizem cristãos. Infelizmente, né? Você põe uma Bíblia embaixo do braço, todo sábado e domingo, das 7 ou 6h30, 7, 7h30, até as 9, e pensa que isso vai mudar a sua vida. Não, o que muda a sua vida é a consciência que você tem que ter das atitudes de Jesus e pôr isso em prática. E é o dia a dia que vai fazer a diferença. Não é 2 horinhas de culto e lá você é uma pessoa, lá você é um exemplo, em casa você é o cão. Não é isso. Então ser exemplo é muito mais do que falar o que tem que fazer. É fazer o que tem que ser feito. Quando você faz, nem precisa falar, né? O exemplo é seguido na prática. É isso, muito bem retratado. Acho que o 2.2 está resolvido, 2.1 e agora 2.3. E então, avançando para o último tópico da nossa revista, é o 3, deveres que competem aos filhos. Falamos do dever do casal, dever dos pais e agora o dever dos filhos. E o 3 já diz logo de início, a palavra de Deus ordena aos filhos que ao casar deixem seu pai e sua mãe, mas nunca orientou a abandonar os pais. Muitos filhos deixam seus pais em asilos ou repousos para velhos ou passando fome com uma vida indigna. Né? Então, são 2 recortes que eu gostaria de fazer aqui. Nesse 3, uma vez que o 3.1, 3.2 e o 3.3 podem ser também averiguados na aula do trimestre anterior, que traz por tema deveres de honrar os pais. É a última lição do trimestre do ano passado. Né? Tudo isso aqui, 3.1, 3.2 e o 3.3, já foi retratado na aula anterior, é quase que uma reprise. Então, na aula anterior que eu digo, é essa aula do trimestre anterior, a última, é a lição 13, que você pode conferir no nosso canal, por sinal. Muito boa. Excelente, né? Uma das melhores que eu já vi. Fala lá um pouco sobre o que queria dizer
honrar os pais, né? Exatamente. Ao que parece, os filhos lá faziam um voto no templo, que era o tipo do voto da desonra, né? Esse voto era terrível e fazia-se o voto e dizia, não, agora eu já ofertei na igreja, não preciso obedecer o meu pai nem minha mãe, não preciso cuidar do meu pai e da minha mãe, mais precisamente. E essa aula foi fantástica porque nós tivemos uma aula em um ambiente mais descontraído e tudo mais, e nós tínhamos algumas pessoas convidadas, pais que não eram cristãos, e quando eles viram o tipo de abordagem, eles ficaram estarrecidos, porque olharam e disseram, a forma como que está sendo abordada é uma forma fantástica, porque nós tínhamos uma outra visão. Uma irmã de aproximadamente 70, 80 anos participou, e ela ficou assim, pasma e disse, olha, muito bem aplicada, tudo dentro da palavra, de uma forma contemporânea. Então, se você quer saber exatamente essa questão de honrar, respeitar os pais, vai lá na lição 13, fantástico, sensacional, que você não vai se arrepender. Vai ser um complemento para esse ponto 3 aí, dessa lição de número 3 que nós estamos estudando hoje. Perfeito. Então, para fechar o 3, para não passar desapercebido, vamos observar o seguinte. A palavra de Deus ordena aos filhos que ao se casar, deixem seu pai e sua mãe. Paulo, uma casca de banana para os nossos professores e alunos. Se pai, mãe e automaticamente filhos formam família, e são uma família, diga-se de passagem, ao dizer aos filhos, deixem seu pai e sua mãe, não seria desconstruir uma família? É bem relativo à cultura, essa forma de interpretar. Porque, por exemplo, deixar o pai e mãe, a impressão que nós temos é que eu tenho que casar e sumir no mundo e meu pai e minha mãe ficar lá abandonado. Certo? É uma visão, teoricamente, que a gente tem. Mas não é isso que na prática acontece. Até, inclusive, no Brasil, nós temos algumas situações em que o filho, a filha se casa e vai morar nas mesmas dependências do pai e da mãe. Né? O detalhe, até o autor ele vai até esclarecer um pouco mais, que é a questão do abandonar os pais. Você pegar o pai, botar no asilo, deixar o pai lá passando necessidade, e você tem a condição de estar fazendo um atendimento e tal. Mas essa questão de deixar o pai e a mãe, não necessariamente precisa ser casado. É aí que está o detalhe. Por exemplo, nos Estados Unidos, um dos objetivos, além de ganhar o primeiro milhão, né, o jovem lá, a independência é ir morar sozinho. Então você vê que isso já não existe no Brasil. Aqui não, aqui quanto mais eu puder sugar o pai e a mãe, eu vou sugar. Né? Só o osso do pai está sugando. Está sugando. O último caule. Então isso é cultural. Como que foi a sua experiência no Chile em relação a essa questão de deixar pai e mãe? Como é que funciona isso aí lá, na prática? Muitos deles até nos assistem. Se eles verem isso, é uma afronta. Deixar pai e mãe lá é uma afronta, porque é totalmente o oposto. As casas lá normalmente crescem vertical, então tem 2, 3 andares e no segundo andar 2, 3 quartos e assim por diante, porque a ideia é se casar sim, mas continuar morando nas dependências do mesmo teto dos pais, constituir família ali. É honroso tomar café reunindo toda a família, pai, mãe, filhos, genros, noras, netos, e é a coisa mais linda de se ver. É muito bonito, todo mundo come junto, não se toma café, não se almoça, não se janta juntos. É honroso, então, ir embora de casa repercute mal para o pai. Você foi um pai tão bom, uma mãe tão boa, que o filho foi embora de casa, deixou pai e mãe. Então, é cultural. Lá no Chile, onde eu conheço, pelo menos percebe-se de uma forma geral entre os cristãos e entre os que não são cristãos. É a cultura nacional viverem juntos, mesmo casados, já se compra uma casa já
e já se pretende alargar, quando não vão ampliando, se não pode na mesma casa, moram perto, toma-se café junto, almoça, é assim que funciona. Claro que tem lá uma exceção ou outra, mas em regra geral, eu fui em muitas casas de muitos pastores, muitos amigos que nós temos até hoje amizade, é assim que funciona. Então é cultural, não dá para sair dizendo assim, ó, larga tudo, vai embora, vai muito do contexto. O importante é o não abandono, né? Que também é muito de cunho pessoal o abandono. Porque o abandono não necessariamente há casos, eu conheço famílias em que a família não tem condição de ficar uma pessoa para cuidar do pai que está já avançado em idade, precisa de cuidados. Coloca-se numa casa de repouso, mas não se abandona no sentido de larga lá esse velho, vamos, não. Pelo contrário, procura-se uma casa de repouso adequada, com estrutura, com profissionais qualificados, paga-se, a família reúne, não tem, todo mundo trabalha, é dinâmico, um trabalha cedo, outra tarde, outra noite, outro estuda, o que fica em casa é de menor também, se ficar com um idoso em casa, são dois incapazes, a justiça vem e aciona a família inteira, entendeu? Então uma situação também tem que, não é simplesmente, colocou lá no asilo, talvez colocou numa casa de repouso, mas tem assistência, vai se visitar frequentemente, não deixa faltar nada, paga-se mensalmente, está mais bem assistido do que está dentro de casa. Pode a pessoa estar dentro de casa, o pai, a mãe, o velhinho, e não está sendo amparado, não está sendo assistido. E vem ao óbito por conta do abandono doméstico. Então, por isso o professor e aluno é importante, nossa contribuição te servindo com esta aula é te abrir os olhos para que você não saia assim, lendo assim a grosso modo e batendo com a língua nos dentes, falando bobagem. Tem que conhecer o contexto geral. Então existe todo um olhar geral a ser analisado, viu, Paulo? Então é bem por aí, eu acredito que a aula está bem conclusiva aí, tá, Paulo? E da minha parte eu encerro lendo a conclusão, porque, volto a dizer, o 3.1, o 3.2 e o 3.3, nossos professores e alunos podem ler, assistir a nossa lição 13 do trimestre anterior, que vai retratar com absoluta maestria. E a conclusão desta aula de hoje é: quando o casamento segue as orientações da palavra de Deus e é regulamentado pela mesma, não tem como dar errado. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil promover a felicidade e a integração dos membros no lar. Quando honramos a família, honramos o próprio Deus que a institui. Eu vou fazer o máximo esforço de todas as aulas, deixar aqui alguma referência de leitura para quem quiser alargar mais o assunto, quem sabe, né? E 2 livros que eu quero particularmente recomendar, que eu acho que vai ser muito bom para casais: Casamento Blindado. Excelente livro, todo mundo conhece e poucos leram. Recorde de vendas, estourou aí. Não por menos, muito merecidíssimo, e abordando mais a questão do relacionamento de um casal para com filhos. Esse Casamento Blindado é mais para casais, mas para abordar aquela ideia de pais para com filhos, eu recomendo Bons Pais Fazem Sucessores, Não Herdeiros, de Augusto Cury. Muito bom. Deus abençoe, tenha uma excelente aula e uma ótima semana para você. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima.